Fala galera, boa tarde a todos. Vamos para mais uma aula de Geografia 3 aí. Sou Luiz Henrique falando com vocês. Hoje nós vamos falar sobre dois momentos, seguindo, ainda falando sobre a industrialização. Vamos falar de dois momentos bem distintos aí, que vão ser o plano de metas e milagre econômico, tá? Nas próximas aulas a gente ainda vai falar sobre a questão do neoliberalismo e sobre a questão da década perdida, certo? A gente vai conceituar o neoliberalismo, que eu acredito que vocês já saibam, mas quem ainda não sabe a gente vai falar sobre, né? Então vamos começar falando, pessoal, sobre o plano de metas, que foi ali no período de Juscelino Kubitschek, que ficou também conhecido em 50 anos em 5. Por quê? Porque foi um período em que Juscelino Kubitschek se tornou presidente e disse que ia desenvolver o país 50 anos em apenas 5 anos. Tá? Então, o então presidente Juscelino Kubitschek prometeu desenvolver o país 50 anos apenas em 5. Isso se daria através do plano de metas. Plano de metas, esses 50 anos eles seriam possíveis através desse plano de metas. Vamos lá então. Plano de metas. O que foi esse plano de metas, pessoal? O plano de metas ele foi um programa cuja finalidade era melhorar as infraestruturas brasileiras, implementando durante o governo de Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1960, o projeto definia 30 objetivos mais uma meta-síntese, que está grifada aí de propósito, né, galera? Então, eles foram agrupados em 5 setores, né? Esses planos de metas, eram 30 metas mais essa meta-síntese, eles foram agrupados em melhoramento de 5 setores. Era o de energia, o de transporte, o de indústria, educação e alimentação, que a gente vai esmiuçar cada um aí, tá? Então vamos lá. Ainda do plano de metas, né? O primeiro, pessoal, era o desenvolvimento das indústrias, principalmente a indústria de base, de bens de consumo, principalmente duráveis. Tá? Primeiro, ele iria desenvolver essa indústria de base, que já vinha começando ali desde a época de Getúlio Vargas. Então, Juscelino Kubitschek ele entra no poder, faz esse plano de metas, promete desenvolver o país 50 anos em apenas 5. Através disso, ele vai desenvolver essa indústria nacional. Então, essa indústria nacional ela necessita do quê? Da indústria de base. Então, essa indústria de base que dá sustentação para as outras indústrias. Essas indústrias, pessoal, vale ressaltar que o Juscelino Kubitschek ele principalmente desenvolveu as indústrias de base de bens de consumo duráveis, que principalmente ele é conhecido, muito conhecido por conta dos automóveis, mas não só automóveis, ele também queria desenvolver a indústria e desenvolveu a indústria de eletrodomésticos. Então, as principais do Juscelino Kubitschek eram as indústrias automobilísticas, e de eletrodomésticos, que são aquelas indústrias de bens de consumo duráveis, tá? Então, continuando aí, ele investiu também na questão da alimentação. Eu coloquei alimentação e entre parênteses, agricultura. Por quê? Porque a agricultura é o setor da alimentação, né, galera? É uma parte da indústria aí, que é a agricultura. Por que a agricultura? Ele começou a questão da mecanização desse campo, né? Então, ele investiu também nessa alimentação, nessa agricultura. Energia, né, galera? Essa energia a gente vai ver que ele desenvolveu principalmente por conta das indústrias. As indústrias precisavam de fontes de energia, certo? Então, essas fontes de energia a gente vai ver mais um pouco à frente, quando a gente for falar sobre o milagre econômico, sobre a construção dessas usinas hidrelétricas que começavam aqui no Brasil. Transporte, né? Esse transporte, galera, ele se dá principalmente pela questão rodoviária, né? Anterior a isso, aqui no Brasil, era muita questão ferroviária, malha ferroviária. Então, o Juscelino Kubitschek ele começa
o seu plano de metas e para desenvolver principalmente a indústria rodoviária. Um exemplo, a BR-010, que é a famosa Belém-Brasília, né? Então vamos continuando aí. E educação. É, pessoal, dentre essas cinco aí, né, principalmente que Juscelino ele buscava alcançar o desenvolvimento máximo nelas, o setor de alimentação, da agricultura e o setor de educação foram os que, vamos colocar assim, cresceram menos, né? A indústria de base ela cresceu bastante, né? A questão da energia também, de transporte também, e a gente percebe isso por quê? Porque lembrem que ali no começo eu falo da industrialização das indústrias de base de bens de consumo duráveis, os automóveis. Então, se estava produzindo muito automóvel, tinha que ter o quê? Tinha que ter estradas, né? Estradas, essas rodovias que foram construídas, certo? Vamos continuando aí, ainda falando sobre o famoso plano de metas, né? Nessa parte aqui, a gente vai falar sobre a chamada metassíntese. Lembrem que no início eu falei que esse plano de metas ele tinha 30 metas mais a metassíntese, né, que ficou conhecida como metassíntese. Professor, o que seria essa metassíntese? Essa metassíntese nada mais é do que a construção de Brasília, né? Dentre todas as metas aí, eram 30 metas mais a construção de Brasília, então 31 metas, né? Só que essa meta-síntese, né, a construção de Brasília, ela ficou conhecida como essa chamada meta-síntese. Ainda falando sobre o plano de metas, né, a gente falou aqui dessa construção, né, dessa metassíntese, a gente falou sobre as metas, o que eles buscavam, os setores que eles buscavam desenvolver, né, principalmente. Aí a gente falou dessa metassíntese, mas por que, professor? Por que tinha que haver essa mudança da construção de Brasília, da construção, né, de Brasília e essa mudança da capital? Galera, vale ressaltar que essa mudança da capital do litoral para o interior já é antiga, antiga no sentido de que estava na Constituição de 1891. Então, em 1891 já tinha, né, na Constituição esse plano de mudança da capital do litoral para o interior do Brasil, né? Então, é só, né, no momento em que Juscelino Kubitschek ele entra no poder que ele faz essa mudança dessa capital, ele constrói Brasília e muda a capital do litoral para o interior. Mas quais foram os principais motivos da mudança, né? Então vamos lá. Primeiro, integrar o Brasil e contribuir para a ocupação do interior do país. Vale ressaltar, galera, aqui que o Brasil, a sua população estava concentrada principalmente no litoral. Por que no litoral, professor? Porque foi onde começou esse processo de ocupação brasileira. Então, o litoral ele era uma área que tinha um grande contingente populacional, enquanto as partes do interior, né, o chamado centro-oeste, né, a porção oeste do território era pouco explorada, era pouco, vamos dizer assim, integrada também com o restante do país. Então, um desses principais motivos foi essa integração do Brasil, né, e essa mudança dessa capital para o interior, né, para o centro-oeste, que viria a ser o centro-oeste brasileiro. Tá? Segundo, resguardar a capital de um conflito militar. Então, eles tinham aquele medo, né, militares, eles tinham aquele medo de que de guardar, de deixar aquela capital ali no litoral, e então eles fariam o quê? Eles tirariam aquela capital daquele litoral, porque segundo eles, era mais fácil uma potência inimiga vir e conquistar aquela área. Então eles fizeram o quê? Eles tiraram a capital do litoral e colocaram para o interior. Mas não foi só esse o principal motivo, né? Tem mais um motivo aí. Diminuir a pressão popular sobre o governo. Lembrem que eu falei anteriormente que aquela região, né, que era o litoral, onde era a capital, Rio de Janeiro, era a parte em que mais
né, concentrava a população. Então, ali tinha muita pressão popular sobre o governo, certo? Então, visando diminuir essa pressão popular também foi um dos motivos para essa mudança da capital, a construção de Brasília, essa mudança da capital do litoral para o interior. Então, galera, principais aí, os três, vamos voltando aqui, os três principais: integrar o Brasil, resguardar a capital de um conflito militar e diminuir a pressão popular sobre o governo. Vamos seguindo aí, ainda falando do plano de metas, né? Aí falando da construção de Brasília. Vale ressaltar, galera, que a construção de Brasília, né, ela foi projetada pelo urbanista Lúcio Costa, né, e pelo arquiteto Oscar Niemeyer, tá? Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, eles foram os responsáveis por essa, vamos colocar assim, por esse plano de como seria, né, Brasília. Vamos continuando aí. Construção de Brasília. Ela foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Tá? Para sua construção, o governo brasileiro emitiu mais dinheiro e foram feitos empréstimos no exterior, contribuindo para o seu endividamento e o aumento da inflação. Então, para construir Brasília, o governo brasileiro ele precisou emitir mais dinheiro. E a gente sabe que não é só emitir mais dinheiro, porque a inflação ela acaba aumentando, né? Então, mesmo com essa emissão de dinheiro, ele ainda precisou de empréstimos do exterior, do mercado externo, né? De bancos externos. Então, essa construção de Brasília, ela trouxe também esses malefícios, né? Que foi tanto o endividamento, por conta desses empréstimos feitos do exterior, e também o aumento da inflação, porque o governo brasileiro ele emitiu mais dinheiro. Tá? E, falando ainda da construção, os trabalhadores que participaram da construção ficaram conhecidos como candangos. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar, se referir a esse termo candangos, como pessoas de Brasília. Né? Eles eram provenientes principalmente da região Nordeste. Após a construção de Brasília, muitos não conseguiam se fixar ali, não conseguiram ficar ali, porque era um custo de vida muito alto. Né? Outros, eles começaram a ir para locais mais periféricos, vamos colocar assim, né? Esses locais periféricos que depois deram origem às cidades satélite, né? Que são cidades distantes, e inclusive Gama, eu não sei se vocês já ouviram falar, inclusive é um time de futebol, mas Gama é uma cidade satélite de Brasília, certo? Continuando aí, pessoal, vamos lá. A gente de maneira bem objetiva aí para vocês entenderem bem o que foi cada um deles, certo? Agora, pessoal, depois de falar de todos esses planos de meta, de todo esse desenvolvimento, né, brasileiro, a questão das indústrias, de Juscelino Kubitschek, de é, desenvolver 50 anos em apenas 5, a construção de Brasília, essa mudança da capital da área litorânea para a área do interior, certo? Agora a gente vai falar sobre um período que ficou conhecido como milagre econômico. Vamos lá, então. O que foi esse milagre econômico? Período de grande crescimento econômico do PIB brasileiro. O PIB brasileiro crescia em média 10% ao ano, galera. Então é um crescimento muito grande, 10%. Então, todo ano ele estava crescendo 10%. Então, foi um período de grande crescimento econômico, né? O Brasil crescia, certo? Ao menos 10% ao ano, o seu PIB, né? O PIB, galera, lembrando que é o produto interno bruto, certo? Trouxe estabilidade política e econômica, claro, se está tendo um grande crescimento econômico, e também esse PIB crescia, o país crescia, se desenvolvia, trouxe, claro, uma estabilidade política e, consecutivamente, uma estabilidade econômica. Claro, se a economia está crescendo, vai trazer
né? Esse tanto todo ano, 10% todo ano, em média, né? Algumas vezes crescia um pouquinho mais e outras vezes um pouquinho menos durante esse período aí, de 68 a 73. Né? Então, trouxe essa estabilidade econômica, trouxe essa estabilidade política. Porém, galera, vale também a gente falar que esse período, mesmo que tenha esse crescimento, né, esse crescimento ele ficou principalmente assim. Os ricos estavam ficando cada vez mais ricos, inclusive até aquela música, quanto o rico cada vez fica mais rico, né? E o pobre cada vez fica mais pobre. Era isso que estava acontecendo, né? As parcelas da população que estavam crescendo, que inclusive estavam concentrando renda, eram as parcelas da população mais ricas, né? Empresários, por exemplo, né? Então, as outras parcelas não acompanharam as outras parcelas. Então, estava havendo um crescimento econômico, estava havendo um crescimento industrial, porém, o lado social não estava acompanhando isso, né? Então, esse crescimento era de pessoas mais ricas, de setores mais ricos da sociedade, enquanto os pobres eles continuavam pobres e alguns ficavam ainda mais pobres, né? Então, vale sempre a gente falar sobre isso. Esse crescimento econômico, ele não veio acompanhado de um crescimento social. As desigualdades sociais aumentaram, mesmo com essa estabilidade política e econômica, mas as parcelas mais pobres não acompanharam, né? E o que acontece hoje, inclusive, né, galera, com a globalização. Era um período em que estávamos vivendo, né, como eu sou dessa época aí, estava vivendo a ditadura militar, né? A ditadura militar, que não tinha aquela liberdade de expressão, naquele momento em que muitos artistas deixaram o Brasil, né? E um dos slogans dessa ditadura militar era: Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Da forma que estavam vivendo, né, da forma que estava acontecendo o crescimento econômico, porém o lado social estava ficando de lado, né? Então os militares criaram esse slogan aí: Brasil, ame ou deixe, ou você o ama ou você deixa ele. É, muitos artistas nessa época eles começaram a o quê? A sair do país, não porque não amavam, mas porque não tinham liberdade de expressão, não tinham liberdade de criar músicas, né? Muitas das músicas daquela época, vocês com certeza já estudaram isso em literatura, acredito, que eram músicas críticas ao sistema, né? Então eles não queriam ser criticados, não podia criticar o governo. Inclusive, nessa mesma época aí, um dos maiores geógrafos, ou melhor dizendo, o maior geógrafo brasileiro, Milton Santos, ele deixou o Brasil também, né? Ele deixou o Brasil, foi rumo à França, onde foi professor da universidade e percorreu vários países, tá? Então, o milagre econômico, essa primeira parte, ela vai perpassar por esse período de grande crescimento econômico, mas não esqueçam, não foi acompanhado do lado social. A economia cresceu, porém, o lado social não cresceu. Ditadura militar, né, ali que começou em 64, e eles tinham esse slogan: Brasil, ame-o ou deixe-o, certo? Continuando, vamos falando ainda sobre o milagre econômico, né? Então, o Brasil tinha muito dinheiro, estava ganhando muito dinheiro, então ele precisava mostrar que ele tinha muito dinheiro, que ele era forte, né? Então, foi nesse momento em que aconteceram, né, as chamadas obras faraônicas, que lembra o Egito, que é um país, né, lá da África. Então, essas obras faraônicas, essas grandes obras, foram feitas aqui no Brasil, né? E eu coloquei algumas aqui para destacar, para vocês verem a importância. Primeira, usina hidrelétrica de Itaipu. Lembrem que desde o governo de Juscelino Kubitschek, é, é, eles já estavam investindo na questão, né, da energia elétrica. Então, eles fizeram a usina hidrelétrica de Itaipu. Vale lembrar que é uma usina binacional, tá? Então, é uma usina de dois países que tomam conta, no caso, o Brasil e o Paraguai, né? Essa usina hidrelétrica chamada usina hidrelétrica de
e Itaipu. Então, desculpem o barulho do cachorro latindo, tá? Antes de qualquer coisa, mas essa não vai atrapalhar tanto a aula. Então, essa usina hidrelétrica foi construída de Itaipu, então, investimento em energia, né? Que vem desde as épocas de quem? Desde a época do Juscelino Kubitschek. Tá? Outra, usinas nucleares de Angra 1, usinas nucleares Angra 1 e 2. Tá? Então, temos o poder da energia elétrica e também dominamos o poder das usinas nucleares. Da usina nuclear de Angra 1 e Angra 2. Tá? Usinas nucleares. Professor, só usinas que eles faziam? Não, galera. Outros, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, né, que, que ligava dois estados ali, né, do Rio de Janeiro, né, Rio-Niterói. Niterói ou Ponte Costa e Silva, como é o nome, mas é conhecida popularmente como Ponte Rio-Niterói. Só isso, professor? Não, né? Rodovia Transamazônica, BR-230, né? Que inclusive nunca foi concluída, mas que ligava o país de leste a oeste, né? Começava lá na Paraíba e termina lá no Amazonas, né? Então aqui a gente percebe, né, que essas grandes obras elas foram construídas no decorrer desse tempo porque o Brasil ele estava economicamente bem, tá? Então, rodovia Transamazônica, a grande rodovia que inclusive nesses momentos, não sei se vocês acompanham, mas que está intrafegável em grande parte dos percursos. Por quê? Justamente por conta de que é uma usina, é uma rodovia em que não foi totalmente construída, né, não foi totalmente terminada, não foi, não recebe, vamos colocar assim, os devidos cuidados, né, que quando é para ter, não tem. Então, é a rodovia Transamazônica, apesar de ter toda essa importância no escoamento de produtos, pessoas passando por ela, não, infelizmente não teve todo esse, vamos colocar assim, não teve todo esse cuidado, não teve todo um planejamento como deveria ter, né? Porque se tivesse sido planejada de fato, bem planejada, não aconteceria tudo isso que acontece nela, que eu acredito que vocês acompanham, né? Então vamos lá. Ainda falando sobre o milagre econômico, né? Percebam que o milagre econômico, eu coloquei, vai de 1968 a 1973. Por que 73, professor? Por que logo 1973? Galera, em 1973 houve uma grande crise do petróleo no Oriente Médio, né? O que acabou afetando diretamente no crescimento econômico do país. Como sempre, o petróleo, né, galera? O petróleo, pessoal, ele é uma fonte de energia, é a fonte de energia mais importante do mundo, né? Então, o que estava dando base, o que estava dando sustentação para esse milagre econômico era o petróleo, né? Então, quando aconteceu essa crise do petróleo, que os barris aumentaram significativamente, né, principalmente pelos países da OPEP, né, OPEP, que são os países que são os maiores produtores de petróleo do mundo, Kuwait, Arábia Saudita. Então, quando houve essa crise do petróleo, eles aumentaram os preços dos barris, aumentando assim, ficou muito difícil para o Brasil conseguir comprar esse petróleo, esse recurso, né? Professor, mas ele produz aqui, sim, em pequena quantidade, mas não em grande quantidade, principalmente em grande quantidade que fosse, vamos colocar assim, que fosse a quantidade que era produzida não era o suficiente para atender a demanda das indústrias, né? E vai, professor, mas e as de energia, né? E as hidrelétricas? Pessoal, assim, a gente tem que diferenciar, né, fonte de energia, né, de fonte de energia elétrica, né? Fonte de energia, o petróleo, né, ele dá a sustentação para as indústrias. A fonte de energia elétrica são aquelas energias que chegam aqui para a gente, né? Energia elétrica que chega aqui para você ligar um som, para ligar a televisão, entre outros,
tá? Então basta a gente pensar nisso. Então, a partir de 73, com essa crise, o Brasil ele passou também a adotar outros tipos de, vamos colocar assim, e a gente falou isso no primeiro ano, né, que eu acredito que vocês não lembram mais, mas a gente falou que foi a partir desse momento aí, pessoal, que o Brasil ele passou a investir não só na energia elétrica, né, mas ele passou a produzir, investir em outros tipos de energia, de fonte de energia, né. Então, uma delas a gente vai ver que um dos esforços do governo brasileiro em 1975, né, o governo brasileiro investiu no programa chamado Proálcool, com incentivo na produção de álcool em combustível, o conhecido por nós etanol, né. O governo brasileiro ele começou a investir, ele começou a dar propriedades, incentivos fiscais para pessoas produzirem, né, a cana-de-açúcar, que seria posteriormente, né, para ser feito esse combustível etanol. Isso deu certo, professor? A gente sabe que não deu certo, né. Ah, professor, então deu tudo errado. Não deu tudo errado, vamos colocar assim um meio termo. Por que um meio termo? Porque o proálcool, né, o etanol, ele é importante, ele se tornou importante, mas não a ponto de substituir, vamos colocar assim, não a ponto de substituir o petróleo, né, porque o petróleo a gente sabe que ele é a raiz, inclusive, de muitos problemas, de muitas guerras. Inclusive, quem vale lembrar que daqui a do Afeganistão, a do Iraque, onde os Estados Unidos invadiu esses territórios dizendo que era bonzinho, né? Mas na verdade estava diretamente de olho em controlar é, essas jazidas de petróleo existentes ali. Inclusive aconteceu próximo da gente aqui, na Venezuela, né? Para quem não sabe, a Venezuela ela tem a maior jazida de petróleo inexplorada do mundo, tá? Então os Estados Unidos ele não estava pensando no bem dos venezuelanos, ele estava pensando em seu benefício próprio, né? Em pegar, em tomar conta desse petróleo, porque hoje em dia quem tem esse petróleo tem um grande poder, né? Então vamos continuando. Porém, galera, apesar de substituir parcialmente o petróleo, o Programa Nacional do Álcool, que é o Proálcool, né, promoveu uma série de problemas, elevação da dívida pública em consequência dos benefícios concedidos. Aqueles benefícios que eu falava para vocês anteriormente que foram concedidos, como os incentivos fiscais, né, que essas pessoas elas davam, o governo dava terras para essas pessoas, dava empréstimos a essas pessoas, né? Aí aumentou, né, aumento dos latifúndios monocultores, né, alguns latifúndios que eram produtores de vários tipos de produtos, eles acabaram se transformando, vamos colocar assim, em latifúndios monocultores de cana-de-açúcar, né? Isso fez com que houvesse uma elevação dos preços de alguns gêneros alimentícios, né? Porque naquele momento eles estavam mais preocupados em investir na cana-de-açúcar, né? E os outros não estavam sendo produzidos, os outros então, professor, estavam, mas em menor quantidade do que era produzido antes, por conta de todo mundo queria plantar cana-de-açúcar naquela época. Não, vamos plantar porque o governo está dando empréstimo, está dando subsídio, está dando isso, está dando aquilo. Então isso fez aumentar o preço de alguns gêneros alimentícios, porque eles estavam sendo produzidos em menor escala, aquela lei, né? Oferta e procura. Pois ocorreu o cultivo de alimentos em substituição à cana-de-açúcar, entre outros motivos. Então, pessoal, esse milagre econômico, ele marca esse período de 68 a 73, que foi um grande período histórico, que foi um grande período de crescimento econômico do PIB brasileiro, não só do PIB, mas do país em si. Porém, o que vale lembrar é que ele não foi acompanhado, esse crescimento econômico ele não foi acompanhado pelo quê? Pela questão social. Houve aumento na economia, mas os problemas sociais eles acabaram se agravando ainda mais. Os ricos continuavam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, né? A base de sustentação para isso, de combustível, era o petróleo, o petróleo, tanto que em 1973, quando houve essa primeira crise, a gente pode ver que se o Brasil ele ele era dependente, ele ficou tentando bolar estratégias, para que houvesse essa substituição desse petróleo,
né? Ele até conseguiu o pró-álcool, né? Porém, esse pró-álcool ele substituía parcialmente, mas com ele vieram, né, com algo que era para melhorar, houveram outras e outros, vamos colocar, consequências, né? Então, é importante que a gente saiba que esse milagre econômico ele aconteceu, durante esse período militar, porém, que não conseguiu, vamos colocar assim, uma continuidade por conta da primeira crise do petróleo. Em 79 houve outra crise do petróleo, né? E para o nosso assunto da próxima aula, a gente vai falar sobre a década perdida, tá? Que é a década de 80. A gente vai falar sobre essa década perdida, vai falar sobre todas as crises que aconteceram naquele período e, posterior, a gente vai falar sobre a questão do neoliberalismo, né? Esse neoliberalismo que estava vigente, na época e que em poucas parcelas ainda está, em evidência aqui no Brasil. Em poucas parcelas, vamos colocar assim, alguns estados ainda está bem vigente, em outros nem tanto, né? Mas o neoliberalismo é algo que está aí, certo? E a gente vai falar isso no nosso próximo encontro, certo, galera? Agora, pessoal, o que eu quero que vocês façam? Se vocês quiserem assistir o vídeo novamente, assistam sem problema nenhum, né? Mas eu quero agradecer a todos por terem assistido. E agora vocês vão anotar dúvida por dúvida, vão me falar, professor, não entendi tal parte, que eu vou estar aqui disponível, tá? Para a gente tirar todas essas dúvidas que possam aparecer, que possam ficar, tanto sobre a questão, né, sobre a questão do plano de metas e sobre o milagre econômico. No mais, muito obrigado, galera. Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau.